Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar 10 dicas para maquiadores que atendem em domicílio. Mas é claro que se você não atende em domicílio, se você tem seu próprio espaço, você também vai conseguir adaptar algumas dicas que eu vou dar aqui, praticamente todas, acredito eu, adaptar para sua realidade. Então fica aqui até o final que você também vai aproveitar o vídeo. Eu escolhi fazer esse vídeo pensando nos maquiadores que atendem em domicílio especificamente, porque como muitos de vocês já sabem, eu trabalhei por 6, talvez 7 anos, se eu não me engano, entre 6 e 7 anos atendendo em domicílio. Então, pensa que a Ingridiazinha sabe do que tá falando. Inclusive, eu reuni todas essas dicas que eu vou dar pra vocês com base na minha experiência, né, de todo esse tempo. Mas, antes de começar, vamos para o ritual de sempre. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal e, claro, me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, escuta o que eu tô falando, que lá a gente vai já começar na próxima semana uma série de aulas ao vivo. Então, se você não me acompanha por lá, você vai perder todo o conteúdo dessas aulas. Bom, e a primeira dica é sobre organização da agenda. Eu sempre utilizei o calendário do celular, então isso é uma coisa inclusive que eu ensino em uma aula específica para as minhas alunas da Escola de Maquiadores. Vou trazer aqui no YouTube essa dica, hein? Segura aí, ó. Eu pego o calendário mesmo do meu celular, porque pra mim é a forma mais fácil, onde eu sempre vou olhar, sempre vou ser lembrada, também pelas notificações do celular, e eu coloco ali em cada espaço de horário, né, as clientes. E aí a questão da agenda, você pode fazer da forma como você preferir, é principalmente organizar o espaço de tempo que você vai reservar para cada cliente e também o espaço de tempo que você precisa reservar de uma cliente para outra. E aí entra essa questão do atendimento em domicílio, né? Se você atende em domicílio, você precisa sempre levar em consideração o tempo de deslocamento que você vai ter para sua primeira cliente, que daí vai ser, sei lá, da onde você tá, da sua casa até a casa da cliente, e depois, a partir dessa cliente para a próxima cliente, você precisa ver a distância de uma casa para outra, né? Então, sempre considerar esses deslocamentos para você agendar as suas clientes com espaço de tempo certo, né? Para que você consiga ser pontual com todas as suas clientes. Se tem uma coisa, gente, que é terrível pro cliente é o profissional que ele contratou não ser pontual com ele. Então, assim, muitas vezes o cliente passa a perna na gente na pontualidade. Vamos falar sobre isso nas diquinhas aí mais pra frente, mas essa questão de você, que é o profissional, não ser pontual com seu cliente é algo que bem ruim, assim, né? Você acaba sendo antiprofissional, digamos. É claro que a gente vai passar muitas vezes, algumas vezes por imprevisto, mas quando a gente é organizado, né, a gente evita muitos problemas, né? Eu posso falar, por exemplo, enquanto cliente, vou contar uma história pra vocês, que eu contratava eu já tive 2 serviços de atendimento em casa, assim, que eu contratava pessoas pra me atender em casa, de manicure, e já tive também de sobrancelha, de design de sobrancelha. E o que eu passei de sufoco e de ódios estresse mesmo real pela falta de pontualidade desses profissionais, dessas 2 específicas que eu contratei, não tá escrito no gibi, gente. Então, assim, eu nunca fui essa profissional com os meus clientes e eu não gosto de ser, né, enquanto cliente, frustrada em relação a isso, em relação à pontualidade. Então, enfim, sejam organizadas com a agenda de vocês. Isso passa profissionalismo, né? Isso traz confiança também para o cliente em relação a você e, enfim, né? Deixa a sua agenda organizada. E aí, de novo, você que atende em domicílio, sempre considere o tempo, né, dessa distância de um lugar para o outro que você está se deslocando para você não se embolar no meio do caminho. Ainda falando sobre tempo, a próxima dica é reserve nesse espaço de tempo ali que você definiu que você vai conseguir atender determinada cliente, reserve dentro desse tempo um tempo para você tirar foto da sua cliente. Foto do resultado final ali, né, da maquiagem para você divulgar o seu trabalho. De nada adianta, gente, ter a agenda super lotada, super cheia e você não tá alimentando ali suas redes sociais. Eu sempre falo sobre isso de divulgação com vocês. Enfim, alimentando suas redes sociais, mostrando para as pessoas, né, que podem ser suas futuras clientes também, que você está, né, com a agenda cheia, que você tá atendendo cliente. E a agenda cheia, gente, pode ser 2 clientes no dia aí para quem tá começando, sabe? Já é muita coisa. Pode ser uma cliente. Você precisa mostrar que você tá trabalhando, que você
você tá maquiando e também, né, o resultado do seu trabalho, a satisfação da sua cliente, tudo isso é muito importante. E eu tô falando isso sobre reservar esse tempo porque é uma coisa que muitas vezes as pessoas que atendem em domicílio esquecem de pensar, porque elas reservam ali o tempo de maquiar a pessoa, então olha, até tal hora você tá pronta, mas esquece muitas vezes da correria que é atender em domicílio, tanto para você profissional que muitas vezes tem outra cliente para ir atender e precisa sair correndo ali, ó, para chegar a tempo na próxima cliente, quanto muitas vezes também para a cliente que você tá atendendo. Às vezes ela precisa terminar a maquiagem e já correr para colocar a roupa dela para sair de casa, sabe? Então assim, muitas vezes a gente vai passar por essas situações de correria. E se você não tiver pensado nessa questão de reservar esse tempinho para tirar uma foto legal, né, para você conseguir divulgar o seu trabalho, vai passar batido por muitas e muitas e muitas vezes. E aí é um ponto que você tá esquecendo e que é muito importante para você conseguir atrair mais clientes, que é a sua divulgação. Terceira dica é sobre você levar uma iluminação, né, portátil em casos especiais, em casos necessários. Quais são esses casos especiais? Para mim, Ingrid, é mais quando eu atendo noiva. Sempre que eu atendo noiva em domicílio, que ainda hoje, mesmo que eu parei de atender em domicílio, eu atendo aqui nesse meu espaço. Quando é noiva, né, o dia do casamento, eu vou até onde ela quiser atender ela. Então, sempre que eu vou atender noiva, né, que é uma ocasião assim muito especial, nada pode dar errado, você tem que ver milimetricamente ali tudo que você tá fazendo. Eu sempre levo a minha ring light, né, que é a minha iluminação portátil. Eu particularmente não era de levar, quando eu atendia em domicílio, a minha ring light para todo e qualquer atendimento, porque é mais uma coisa para carregar, enfim, muitas vezes não era viável, né, ficar carregando, transportando a iluminação para todo lugar. Mas considerando, por exemplo, se eu fosse atender muitas clientes, né, só à noite, né, no período da noite, eu considerava levar sim a minha iluminação portátil, apesar de que também isso nunca foi um empecilho para mim de deixar de atender uma cliente, sabe? Na verdade, gente, quem atende em domicílio aprende a maquiar no escuro. Essa é a maior realidade. Eu aprendi a maquiar com qualquer tipo de luz, luz ruim, luz boa. É claro que o resultado da maquiagem vai interferir, né, um pouco, mas nosso olhar vai sendo treinado, mas para ser mais prático, pra gente conseguir, né, trabalhar de forma mais confortável, em menos tempo também, ter a iluminação portátil vai ajudar muito. Quarta dica é: deixe sua maleta sempre muito bem organizada, principalmente de uma cliente para outra, que eu sei que essa é a parte mais difícil, mais trabalhosa muitas vezes, né? Porque sair da sua casa para atender uma cliente, essa primeira cliente vai chegar lá, né? Você vai chegar com a maleta toda prontinha, arrumadinha, que você arrumou com calma em casa. Mas aí dessa primeira cliente para a segunda, ou talvez da segunda para a terceira, né? Você chegue lá na cliente, na terceira, segunda, quarta, quinta cliente do dia, com a maleta toda organizada se você não tiver cuidado. Então, quais são os cuidados e as dicas que eu recomendo para manter a maleta sempre organizada? Tirou o produto do lugarzinho, terminou de usar? Devolve o produto para aquele lugarzinho de novo. E, gente, isso é uma coisa que, assim, vai ajudar em vários aspectos. O primeiro deles é o seu tempo de maquiar aquela primeira cliente mesmo, aquela cliente, enfim, que você tá maquiando no momento. Porque uma das coisas que atrasa o nosso atendimento é a gente perder os nossos produtos no meio da bancada, né? Não saber onde a gente colocou aquele produto. Inclusive, tem um vídeo já aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, sobre a organização da bancada de atendimento, como que eu organizo. Mas, voltando aqui para o assunto, isso é uma coisa, desorganização é uma coisa que atrasa muito o nosso atendimento. Outra coisa que vai atrasar também é você deixar tudo desorganizado e querer organizar tudo de novo no final da maquiagem, né? No final do atendimento daquela cliente, para ir para a próxima, né? Então, se você deixar tudo organizadinho, sua maleta organizadinha, sua bancada organizadinha durante todo o atendimento, você não vai precisar gastar tempo para organizar tudo no final para ir até a próxima cliente. Fora que, gente, isso é zelo também pelo trabalho, isso é profissionalismo, né? Quando você chega numa cliente, você tá com seus materiais organizados, porque para você pode ser a sua terceira, quarta cliente do dia, mas para aquela cliente é a primeira vez dela ali, é o primeiro contato com você. Ainda que ela já te conheça, que ela já tenha te maquiado com você outras vezes, é o primeiro contato dela ali naquele atendimento. Então, ela olhar para suas coisas e ela ver que tá tudo organizado, né, que tá tudo limpinho, tudo bonitinho, isso traz conforto, isso traz confiança, enfim, tudo isso para cliente, né? Então, isso é profissionalismo também.
Quinta dica, avisar a cliente com antecedência, de antemão, provavelmente ali, ó, no momento que você tá fazendo aquele agendamento ali com ela, sobre pontualidade. De novo, Ingrid, tu vai falar de pontualidade? De novo, gente, que esse, ó, quem atende em domicílio, esse é um dos pontos que mais pega pra gente, tá? Então, assim, você muitas vezes pode ser a pessoa, o profissional mais pontual do mundo, mas não necessariamente seu cliente vai ser, sua cliente vai ser. Por que eu tô falando isso? Porque já passei perrengue, já passei e aprendi como lidar com isso e como evitar com que isso aconteça. Então, perrengues que eu já passei, chegar na casa da cliente na hora que a gente combinou e ela dizer que ainda vai escovar os dentes pra sentar pra maquiar. Ingrid, ela só vai escovar os dentes, é rapidinho. Parece rápido, gente, mas demora. Muitas vezes ela vai escovar o dente, aí ela vai fazer um xixizinho, aí ela vai conversar com alguém ali no meio da casa, até sentar na cadeira com você, já passou aí uns 10 minutos, foram 10 minutos que você perdeu ali, sabe? Então, além disso, já passei também de chegar na casa da cliente, ela falar, ai, deixa eu só terminar de almoçar, peraí rapidinho, que agora que o almoço chegou na mesa, eu tinha que ficar sentada no sofazinho esperando a cliente almoçar pra começar a maquiar. E aí, muitas vezes, ela depois de almoçar ainda vai escovar os dentes. Já teve caso também de eu chegar na casa da cliente, ela falar, oi Ingrid, tudo bem? Senta aqui rapidinho que eu só vou tomar um banho. Gente, essas coisas já aconteceram. E aí eu tenho que esperar a cliente tomar um banho. Esse banho pode ser de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, não é mesmo? Então, assim, tem que avisar pra cliente pra ela estar pronta para sentar na cadeira na hora que você chegar na casa dela. Então, uma coisa que eu aviso sobre a pontualidade desde a hora do agendamento e também eu aviso um pouquinho antes de ir até ela, né? No dia do atendimento eu aviso. Oi, fulano, tudo bem? Confirmado hoje, né? Então, só lembrando sobre a pontualidade, quando eu chegar aí pra gente começar certinho nesse horário, porque eu tenho uma cliente logo em seguida de você. Sempre fala isso, gente. Ingrid, mas a cliente que eu tenho depois não é logo em seguida, mas fala que é. É logo em seguida, porque qualquer atrasozinho é um atrasozão, pode virar um atrasozão. Então eu sempre falava, entendeu? Essa questão da pontualidade é imprescindível para você não se enrolar no meio do caminho e não prejudicar, né, a outra cliente que não tem nada a ver com o erro, né, da cliente anterior. Próxima dica é a seguinte: cobrar taxa de deslocamento sempre. Se você atende em domicílio, precisa cobrar taxa de deslocamento, porque, né, isso também faz parte ali de todo o custo que você tem para atender aquela cliente. Essa taxa de deslocamento, você pode cobrar a parte do valor da maquiagem. Então, a maquiagem, sei lá, é R$100. Aí a taxa de deslocamento vai ser uma taxa diferente para cada cliente que você atende, porque depende da distância que você vai percorrer, o tempo que você vai levar, enfim, para chegar na casa daquela cliente específica, tá? Mas pode também, se você preferir, pode ser uma taxa de deslocamento embutida no valor da maquiagem. Então, você não vai falar para cliente que você cobra essa taxa. Você só vai falar um valor específico. Então, sei lá, a maquiagem agora vai ser 130, 140, não sei. Exemplo, entendeu? O problema disso, né, que tem que ter cuidadinho com essa questão de embutir a taxa de deslocamento dentro do valor da maquiagem, ser um valor único para todo mundo, é que você tem que ter cuidado para não ter prejuízo, né, de atender uma cliente que demandaria de um valor maior de taxa de deslocamento e você acaba perdendo, né, porque você deu um valor único ali junto com a maquiagem. Então tem que saber dosar aí se vale a pena atender determinadas clientes em determinadas regiões. Enfim, isso é uma coisa inclusive que eu já computava e pensava, eu sempre cobrei separado, né? Eu sempre pensava mesmo assim. Então tem algumas clientes que moram tipo muito longe de mim, que eu teria que cobrar, sei lá, 40, 50 reais de deslocamento. E aí para essas clientes eu geralmente já dizia um não, entendeu? Ou eu dava a opção, né? Ou você vem até mim, ou eu não consigo te atender nesse lugar. Porque eu sei que determinados valores de taxa, né, pode não compensar para cliente. E a questão também, gente, é que muitas vezes não vale a pena, não só para cliente, né, pelo valor da taxa que ela vai pagar, porque essa coisa de valer a pena é até muito relativo, né? Pode ser que a cliente esteja disposta a pagar aquele valor para você. Mas a questão pode ser que não vale a pena para a sua agenda do dia, né? Porque o tempo de deslocamento que você vai estar levando para atender essa cliente que é muito longe, pode interferir no tempo que você vai estar voltando, né, para outra região para atender outra cliente. E todo esse tempo aí muito longo de deslocamento é um tempo que você poderia estar atendendo outra cliente, né? Então, enfim, tem que, tipo assim, ser uma coisa que valha muito a pena para ambas as partes, sabe? Essa coisa
coisa de você atender muito longe, porque senão você também pode acabar perdendo o cliente, né, nesse meio do caminho aí. Sétima dica é, se você for maquiar a cliente de dia, ou às vezes nem de dia, mas se você não tiver levado, né, o equipamento de iluminação portátil para atender aquela cliente, procure o espaço, a região da casa que é mais iluminada. Então eu, Ingrid, sempre escolhia lugares onde entrava luz natural. Então assim, se tivesse uma varanda no apartamento, eu atendia na varanda onde está entrando luz natural, ou então ia pro quarto da cliente onde tinha uma janela que entrasse luz natural. E se não tivesse nenhuma das duas opções, se fosse um lugar muito escuro, né, a casa dela, procura o lugar onde tem maior iluminação realmente artificial aí, de lâmpada, enfim, da casa dela, o lugar mais iluminado. Então eu sempre perguntava pra cliente, ela sempre que eu chegava ela perguntava onde você quer atender e tal, e eu sempre perguntava onde que tem mais luz aqui na casa, onde que entra mais luz, qual que é o local mais iluminado. E uma coisa importante também é cuidado, gente, pra não posicionar a cliente debaixo de uma lâmpada, assim, ó, do teto, sabe? Tá, por exemplo, aqui no teto desse quarto tem uma lâmpada bem aqui em cima de mim. Cuidado para não posicionar a cliente exatamente embaixo dessa lâmpada. Por quê? Essa iluminação que vem de cima para baixo, ela dá muita sombra no rosto. Então assim, você vai passar perrengue para maquiar essa cliente. Escuta o que eu tô falando. Vai dar sombra no rosto dela, pode dar sombra inclusive aqui abaixo dos olhos e parecer que ela tem muito mais olheira do que ela realmente tem. E essa olheira parece que não vai sumir nunca, porque você passa corretivo, passa a base e continua uma sombra aqui. E aí você fica botando muito produto no rosto da cliente achando que não cobriu o suficiente, mas muitas vezes é a iluminação que tá dando sombra. Então essa coisa da iluminação tem que ter muito cuidado, tem que prestar muita atenção, tá? Então uma das minhas dicas também é não posicionar a cliente ali debaixo da iluminação do teto. Ainda mais se for luz amarela. Socorro Jesus, se for luz amarela, tu não vai terminar essa maquiagem nunca achando que ela ainda não tá boa. Porque na verdade você não vai estar conseguindo enxergar direito o que você tá fazendo por causa do tanto de sombra que vai dar. Oitava dica, sempre esteja preparada para a forma de pagamento da sua cliente. Evita muito calote. Não que eu já tenha levado, mas já teve situações assim que eu vi que poderia ter rolado um estresse. Então assim, uma coisa que eu sempre pergunto, né, sempre perguntava para as minhas clientes é se elas iam precisar de troco. Então antes de ir atender ela naquele dia, né, antes de sair de casa, eu perguntava: Oi fulano, tudo bem? Confirmada a maquiagem, tal. Você vai precisar de troco? Você vai pagar no dinheiro? Eu sempre perguntava, porque isso daí já facilitava as coisas, né? Vamos dizer assim. Então, se precisasse de troco, eu já me programava pra levar troco pra ela. Sempre estava comigo a minha maquininha, cadê ela? Tá bem aqui, ó. Minha maquininha de cartão. Então isso aqui não é uma propaganda pro PagSeguro, mas enfim. Eu sempre tinha a minha maquininha de cartão também, aceitava transferência, enfim. Deixe claro desde do agendamento quais são as formas de pagamento que você aceita. Então às vezes você nem quer aceitar transferência ou nem quer aceitar dinheiro, sabe? Deixe isso claro desde sempre para sua cliente para evitar perrengue e esteja preparada também, né? Próxima dica é optar por maleta de rodinha. Gente, olha, eu comecei lá no comecinho mesmo com aquelas maletas que carrega, né, na mão. É muito peso, muitas vezes não cabe tudo que você precisa, enfim. Desde que eu optei por maleta de rodinha, ficou tudo melhor na minha vida. E aí, assim, eu já tive 2 tipos de maleta de rodinha, inclusive tem vídeo aqui no canal com tour nessas 2 maletas, né? O vídeo mais recente é da minha última maleta de rodinha, que é da Dye Makeup, vou deixar o card aqui em cima pra vocês. E a diferença dessas 2 maletas que eu tive é que uma era daquele material todo de metal e a outra, Dye Makeup, né, ela é mais de tecido, né? Não sei exatamente qual que é o material, mas é como se fosse um tecido, vamos dizer assim, não é metal. Então ela é mais leve e carregar a maleta pesada é um trampo que só quem viveu sabe. Então assim, ainda mais quando você tem muita cliente no dia. Então pra mim eu descobri uma facilidade aí, que é essa questão de não carregar tanto peso, né? E a maleta de rodinha pra mim é a ideal e a que eu sempre indico também pras pessoas. Última dica é uma dica muito importante. Não que as outras não tenham sido, mas essa assim também é muito importante, que é o seguinte, é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa, né? Que é sobre se vestir de forma adequada e confortável. Então assim, essa questão da forma adequada
adequada, né? É aquela coisa, maquiador usa um pretinho básico, né? Enfim, vamos falar sobre isso talvez em outro vídeo, mas a coisa do confortável é o que eu queria frisar aqui. Se vista de forma confortável, principalmente se você for ter muitos atendimentos naquele dia, porque vai evitar, né, que você fique cansada e desconfortável, obviamente, mais rápido. Então, nada de salto, gente, pelo amor de Deus, para atender cliente, né? Coloca um sapato confortável, um tênisinho se necessário. E além disso, a maquiagem também. Maquiagem é uma coisa que, assim, é fundamental e muitos profissionais não levam tanto a sério, né? Já vi isso. Quem já viu aquele meme de minha cliente, foto da cliente, foto da maquiadora, né? E a foto da cliente é ela toda produzida, toda bonita, e a foto da maquiadora é toda descabelada, sem maquiagem na cara, com olheira. E, gente, eu sou completamente contra este meme, nunca compartilhei esse meme, porque nunca foi uma realidade pra mim e nunca foi uma realidade por eu ter esse pensamento que eu vou compartilhar com vocês agora. A nossa imagem é muito importante pro cliente, tá? Fora que trabalhamos com beleza, né? A maquiagem que tá aqui no nosso rosto, querendo ou não, é o nosso portfólio para aquela pessoa, é como aquele cliente, aquela cliente, né? Vai se sentir segura ou não com o seu trabalho, confiante ou não com o seu trabalho. Ela olhar pra você e ver você com uma maquiagem bonita, bem acabada, é maquiagem simples, gente. Precisa de sombra elaborada, não, na verdade, nem indico cílio postiço, precisa de nada disso. Mas uma maquiagemzinha básica, leve, bonita, uma maquiagem de bonita, né? Que ela olhe pra você e ela simplesmente se sinta confortável, é muito importante. E é muito importante que aí entra nessa dica que eu quero dar pra vocês, estar com uma maquiagem que tenha uma alta durabilidade para aquele dia. Porque é importante que você esteja apresentável para a primeira cliente e para a última cliente do seu dia, porque, né, aquela coisa, a última cliente do seu dia pode ser a 10ª cliente, mas para ela é o primeiro contato com você, né? Então é aquela questão da organização da maleta também que eu disse para vocês, né? Pensa que para cliente é sempre uma experiência única ali com você, com a profissional que você é. Então, assim, não dá para você chegar na última cliente acabada, descabelada, né, com a maquiagem já toda saindo, não é mesmo? Então, assim, preste atenção nessa dica que eu sei que que muita gente não leva isso tão a sério, né? Não pensa muito nisso, mas é uma coisa que pra mim sempre fez muito parte do profissionalismo de uma forma geral, né? No atendimento. Acho que é isso, gente. Essas foram as 10 dicas que eu separei pra dar pra vocês no vídeo de hoje. Se vocês querem mais vídeo assim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, me deixa saber aqui nos comentários. Comenta bastante, compartilha esse vídeo para outras maquiadoras, compartilha no seu Instagram, enfim, nas suas redes sociais. Deixa um joinha aqui pra eu saber que você gostou do vídeo, se inscreve no canal e, mais uma vez, me segue no Instagram. Não sai desse vídeo sem me seguir no Instagram, que vamos ter muitos conteúdos, aulas ao vivo na próxima semana, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!